Vamos dizer que o teu trator tem uma espessura de pneu de 0,55. Eu estou fazendo aqui a lógica para a gente ser mecanizado, tá? Se não for mecanizado, a gente tem como mover isso daí. A gente vai depender, claro, da entrada que a gente vai querer ter na nossa cultura. Para, por exemplo, facilitar a aplicação de qualquer produto fitossanitário, aplicação de fertilizante de cobertura e tudo mais. Aí vamos lá. Eu vou dar o exemplo aqui de que nosso entrelinhas vai ser de 0,6 metros, logo 60 centímetros entre linhas. Ok? Conseguiu pegar isso aí? Entre linhas. Então, se a gente tem entre linhas 0,6, nós vamos fazer 1 hectare tem 100 metros de largura e 100 metros de comprimento, nós vamos ter 100 metros dividido por 0,6, vai me dar um total de 166,6 linhas. Arredondando, eu vou pôr 167 linhas, ok? Entendeu essa parte? Pronto. Ele me deu uma quantidade de cobertura uma densidade de plantio de 150 mil plantas. Então, nessas 150 mil plantas, eu vou ter que pôr nessas 167 linhas. Então, eu vou fazer um cálculo de 150 mil plantas dividido por 167. 150 mil dividido por 167 dá 898,2. A gente tende a arredondar isso sempre para cima para poder... É mais para a gente poder sempre ter a densidade de plantio recomendada. Vai ficar 150.200 plantas, não tem problema. Aí a gente arredonda esses 898,2 para 899. Pronto, a gente achou a quantidade de planta por linha que a gente precisa ter. Cada linha dessas 167, nós vamos precisar ter 899 plantas. Então, vamos lá. 899 plantas em 100 metros de linha. Uma linha tem 100 metros. Então, eu vou achar agora a distância entre plantas. 100 metros dividido por 899. Eu tenho 0,111. Vamos por 0,12. Não, 0,12 vai dar errado. A gente põe entre 0,11 mesmo. 11 centímetros, 0,11 metros ou 11 centímetros de distância entre plantas. Conseguiu entender, Danilo? Todo mundo aí deu para compreender certinho como é? Pronto. Aí o que acontece? Outro detalhe ali na capineira, que é até bom estar aqui esse exemplo. A capineira é uma cultura que a gente pode considerar semi-perene. Por que semi-perene? A gente não planta e remove. A gente planta, deixa ela crescer de novo. Dependendo do status da sua cultura, ela pode ser até considerada perene, mas uma hora você vai ter que arrancar ela e plantar de novo, porque a soqueira, que é o capim que fica que é onde tem a raiz, né, que é o nome que a gente dá de soqueira, ela fica velha e perde produtividade. Então, qual o detalhe do capim? O capim, ele cresce, por exemplo, o capim elefante, ele vai crescer, a gente vai fazer o corte dele e remover, ele vai rebrotar. Aí tá ali, aplicações de nitrogênio e potássio durante a manutenção deverão ser feitas após cada corte. Então, a cada corte está ali, ó, nitrogênio 40 quilos, fósforo 100 quilos e potássio 80 quilos. E também adubação de crescimento 15 dias após o plantio, ou seja, depois do corte a gente faz essa adubação de manutenção. Depois dessa adubação de manutenção, 15 dias após, a gente entra com a adubação de crescimento. Deu para todo mundo compreender? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Tá vendo ali em cultura capineira, capim elefante BRS?
Dá um foco ali. Tá vendo que a gente não tem só como Mussorgo a fundação e a cobertura. A gente tem plantio, crescimento e manutenção. Se a gente for ler ali embaixo, na necessidade de calcário, aí tem adubação de crescimento, a recomendação, a aplicação de nitrogênio e potássio da manutenção é após cada corte e tudo mais. Aí, ok. Vamos lá. Qual o detalhe disso daí? A adubação de crescimento. Perdão, vamos começar pelo plantio. No plantio a gente foi plantar, a gente fez adubação só de fósforo e potássio, como ele recomenda. O fósforo, como eu disse, ele é extremamente fixo no solo, e o potássio, se não tiver água em excesso, ele não vai ser lixiviado. Já o nitrogênio, ele, como volatiliza muito fácil, geralmente as recomendações, eles pedem para você colocar uma quantidade menor. Ele sempre diz uma quantidade menor no plantio e também pede sempre no crescimento, na cobertura, uma quantidade X, que é para ajudar a planta no seu desenvolvimento de vegetal, não deixa de ser, no seu desenvolvimento vegetativo. Só que tem um detalhe do capim, que é a manutenção, porque o capim, assim como a cana-de-açúcar, nós não removemos ele no corte, na colheita. A gente faz o corte e ele continua lá, a soqueira, que é a semente que a gente depositou do capim, da cana, e ele vai rebrotar todinho. Então, enquanto ele estiver produtivo, ele fica lá. A partir do momento que ele está começando a perder produtividade, a gente arranca e replanta. Mas vamos ter toda aqui a noção do plantio, de que a gente está nessa soqueira, que é para justamente fazer a manutenção. Na manutenção, acontece o seguinte. Vamos ali para embaixo, como ele recomenda. Necessidade calcária, 0. Ok. O solo está no pH ideal. A adubação de crescimento deve ser feita 15 dias após o plantio, ou seja, a adubação de crescimento 40 kg de nitrogênio. As aplicações de nitrogênio e potássio durante a manutenção devem ser feitas após cada corte. Logo, ele vai ser feito como cobertura. Ele vai virar cobertura não, perdão, ele vai virar o plantio. Porque, vamos dizer, a gente tá aqui, nossa área tá grande com capim, nós cortamos, vamos dizer que zerou a área, dali foi plantado de novo, por assim dizer. A nossa manutenção vira nosso plantio, dá para entender isso? Ok, então tá aí, nitrogênio e potássio da manutenção deve ser feita após cada corte. Então, você vai aplicar isso, após o corte você já aplica. E, claro, depois de 15 dias desse corte, está se desenvolvendo, você vem também com o crescimento, ok? Ele também pede ali, ó, aplicar anualmente 10 metros cúbicos de esterco de curral bem curtido. Claro, é uma coisa de você ter noção, se você está trabalhando com capim, provavelmente você está trabalhando com animal, você vai ter esterco. Então, é uma coisa que muitos pecuaristas pecam muito de perder áreas de plantio do seguinte, eles acham que numa área de pastagem só o esterco do gado vai ser suficiente para a suplementação mineral da planta. Não é, gente, não é. Ela vai aguentar por um tempo, mas depois ela vai começar a morrer. Outra coisa importante para vocês, que pelo que dá para entender que vocês vão trabalhar, ou pelo menos no momento estão trabalhando com pecuária, tenham muita noção da densidade de animais na pastagem. Não sei se esse é o caso, porque aí tem capineira e não pastagem. Não sei se são casos de animais confinados, mas se forem animais que vão para o pasto, tenham muito cuidado na densidade de animais por hectare ou por talhão que vocês vão colocar. Porque o animal, o pisoteio do animal machuca muito a pastagem e vocês podem ter áreas de pasto degradado, que isso gera, no final das contas, um problema financeiro para vocês. Para vocês, no caso, seria para quem está para o dono, o pecuarista, e se o pecuarista está ruim, vocês estão ruins, vocês perdem emprego. Então, esse é o detalhe.
Já